Bom dia, seguidores do Novo, começando mais uma live, obviamente ao vivo, como o próprio nome já disse, aqui direto da redação do Novo e mantendo o que a gente já tinha começado há algumas semanas, que é essa rodada de conversas com alguns dos treinadores que vão participar do Campeonato Potiguar deste ano. E hoje o nosso convidado é o Atisson, treinador do Alecrim. Já agradecer, Atisson, a sua presença aqui na nossa redação e desejo seu bom dia para os nossos seguidores. É um prazer imenso sempre bater papo sobre futebol, estar mais próximo do torcedor. Fica aqui meu agradecimento pelo convite, mandar um abraço pro produtor jovem, que eu cheguei aqui brincando com ele, mas ele ficou bravo comigo. É só brincadeira, hein, jovem? Léo, o seu bom dia, já engatei a primeira pergunta ao Atisson. Queria dar bom dia a todo mundo, agradecer ao Atisson, também ao Luciano que possibilitou tudo isso, foi solícito com a gente desde o início. E Atisson, eu queria saber, foi uma pergunta até que eu te fiz na coletiva, queria que você explicasse um pouco disso também aqui. O que te fez vir para o Alecrim? Você está no início de uma carreira, treinou 2 clubes, né, nessa sua curta trajetória. O que te fez escolher o Alecrim, que na teoria é um clube que talvez você tivesse até portas abertas em talvez clubes um pouco maiores? Então eu queria que você explicasse um pouco essa opção por chegar a Natal, treinar um estadual. A pergunta é bem interessante e pertinente, né? Pelo fato da minha carreira ter tido a oportunidade de jogar em grandes clubes aqui no Brasil e no exterior. Eu acho que foi as coisas acontecendo naturalmente. Eu comecei a me preparar para entrar como treinador de futebol e com essa oportunidade de estudo, eu conheci um amigo que ficou até no Rio, que ele virou até ser meu auxiliar técnico, que é o Denis, e ele me fez o convite para assumir o São Cristóvão no profissional. Foi a minha primeira oportunidade de trabalho. E naquele momento, para iniciar a carreira como treinador, eu achei interessante pelo desafio. Era uma Série B de campeonato estadual do estado do Rio de Janeiro. E depois dali as coisas foram acontecendo naturalmente. Logo na sequência me fizeram o convite para assumir o Flamengo do Piauí. E eu não fui buscando outras alternativas de clubes, né, como time grande em categoria de base, que seria uma oportunidade enorme, né? Não que eu feche essas portas para o futebol amador, até porque a minha experiência como ex-atleta profissional é muito grande. Posso contribuir de alguma forma e principalmente pelo fato de eu estar cada vez mais me capacitando para essa parte do futebol. Então assim, as coisas aconteceram naturalmente. Logo na sequência veio vir o convite do Alecrim e aí as coisas foram batendo na minha porta assim, dessa maneira. Acho que Deus é tremendo. E assim, o Nordeste em si, Norte e Nordeste, é muito grande, tem muitos grandes clubes jogando vários tipos de série, né, da série do Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, Série C e Série D. Então assim, um mercado que tem possibilidade de eu entrar e ficar como treinador profissional. E é onde que eu gosto também, não que eu não gosto do amador. O amador tem todas as suas particularidades. Só que quando você tem um método de trabalho, você tem que respeitar primeiro o método do clube, que eu acho que o clube deve impor desde as categorias de base, como o Barcelona fez, e fazer com que o ensinamento seja em cima do profissional. Só que você não pode formar um atleta sem saber qual é o principal motivo, que é o profissional. Então assim, seria interessante para fazer toda essa formulação, fazer um novo método de trabalho, mas não é que eu não queira, é que as coisas aconteceram dessa maneira. Estou muito feliz trabalhando no profissional, mas se um dia houver, né, um convite de algum clube do futebol brasileiro para assumir as categorias de base, não teria problema nenhum também. Eu acho que as oportunidades, a gente está cada vez mais iniciando, eu estou iniciando minha carreira, estou na fase de aprendizado nessa função e todo aprendizado é bem-vindo. Então, para mim seria um prazer imenso em assumir qualquer outra equipe que fosse de porte, né, de amador, sem problema nenhum. Você falou da sua passagem no Flamengo do Piauí, que foi bem tumultuada, né? Você saiu lá pela questão de estrutura. Eu já queria que você falasse dessa passagem no Flamengo e também da estrutura que você encontrou no Alecrim. Como é que... Na verdade, assim, eu nunca... Na verdade, lá eu não fiz não tive problemas com isso. Até porque eu
se tiver que me adaptar em qualquer situação, para mim não tem problema nenhum. Eu fui expor a situação que o clube estava vivenciando com os jogadores, que os jogadores estavam muito incomodados com aquela situação de alimentação, aquela situação de ter rato na casa, e aquilo ali os jogadores estavam incomodados e vinha todo dia expor essa situação para mim. A gente passava para a diretoria e já estava chegando num nível muito alto de estresse entre os jogadores em relação a salário, só que não me compete, nada disso me compete. O meu trabalho é dentro de campo, o fora extra-campo, eu não tenho nada a ver com isso. E aí só fui expor a situação e aí teve um desgaste entre a diretoria com a comissão, que no caso eu era o representante. E a partir daquele momento eu vi que não vale a pena fazer esse tipo de situação. Porque assim, quem tem que ver essa situação é o clube. Se o clube acha que está certo, está errado, os jogadores que têm que tomar os partidos. É claro que a gente tenta brigar sempre por o jogador sentir sempre o mais confortável, mas era o básico, não era nada demais. Aí teve aquele tumulto todo, aí o presidente depois teve dando declaração em relação a essa situação, mas assim, eu vi que eu tenho muita coisa fora do campo que eu não posso me meter. Tem diretor, tem gerente esportivo, tem outros grandes profissionais trabalhando nessa área que deve tomar esse partido. Foi quando me fizeram o convite e fazem a pergunta se eu chegaria aqui e faria a mesma coisa. Não, porque meu trabalho dentro de campo fluiu normal. Os resultados estavam vindo. A gente chegou nas finais do primeiro turno. Só que, expondo tudo isso, 3 meses, aí acabou que teve esse desgaste, vi que não vale a pena para mim, profissionalmente, porque eu vi que aquele momento ali não era o momento daquilo. Entendo o lado do clube. Hoje eu vejo o Alecrim, falo, todo mundo sabe, na entrevista que vocês viram, a gente sabe que o Alecrim hoje não tem a estrutura necessária, a gente sabe, mas eu já sei que vim para cá dessa forma. Eu estou me adaptando no campo, estou me adaptando à logística de ir ao treinamento, às vezes falta a trave móvel que a gente gosta de trabalhar, o campo não é 100%, Macaíba abriu as portas para a gente lá com toda a estrutura, estão tentando fazer de tudo, né? O Cláudio faz um serviço maravilhoso lá, tentando resgatar aquele gramado que estava ressecado, porque não vinha sendo utilizado, não tinha necessidade também de gastar água, fazer uma manutenção, gastar uma fortuna, você não tem um retorno para aquilo. E ele está hoje em busca daquilo ali. Então assim, eu vejo o empenho de todos. Eu não vou chegar aqui, vou reclamar e vou expor que está ruim. Não, a gente sabe que futebol precisa de coisas boas para o nível ficar bom, ficar melhor, para que você tenha uma qualidade melhor de trabalho. É igual você chega aqui na estrutura, você não tem um microfone para falar, você tem que dar um jeito de improvisar alguma coisa. O som não vai sair bom para o telespectador. Então assim, são coisas que é natural você cobrar, mas só que assim, eu vim com a cabeça boa em relação a tudo, porque eu sou muito tranquilo sobre isso. Então assim, expus essa situação, a diretoria correu atrás, vejo o empenho do clube em querer fazer o melhor para o clube. São vários sócios, um buscando ali ajuda. Eu sei que não tem patrocinadores que banquem ao clube, que ajudem, né, a folha salarial. Tem o empenho do clube em relação a tudo isso, para disputar o campeonato. É difícil porque você tem inscrição, você tem a alimentação, você tem que pagar os jogadores, a comissão, tudo isso é um empenho que o clube tem. Clube pequeno que não tem uma verba e não tem uma ajuda de patrocínio, fica muito difícil. Mas eu assim, não tive, tirando esse problema extra-campo que aconteceu no Flamengo Piauí, eu não tive problema nenhum com ninguém. Então assim, eu vi que essa situação, quando me chegam hoje aqui, se querem me cobrar alguma coisa, não é da minha capacidade. Salário atrasado. Mas o que eu posso fazer se o salário atrasado? Não sou eu que sou o diretor, não sou eu que sou o presidente, que posso falar se eu tenho ou não tenho dinheiro. Não adianta eu ir lá cobrar ele pelos jogadores. Então, você tem, né, um entendimento todinho em relação a... Porque assim, eu vivenciei num nível de futebol alto, que a cobrança também era natural. A gente ia cobrar, às vezes, salários atrasados que tinha, normal.
Só que a gente se reunia e ia no dirigente para ele resolver, para passar para a diretoria, para o principal alvo, para tentar resolver. Então, assim, foi muito focado naquele momento, porque eu tentei resolver a situação e acabou que teve esse desgaste, mas eu vi que profissionalmente eu me estressei numa coisa que não era a minha função. Uma das coisas que você falou naquela entrevista também, que me chamou a atenção, foi... Você falou que gosta desse tipo de contato com jogador, até jogador com início de carreira. Você citou até o Pureza, que ganhou até destaque naquela entrevista, como um cara que estava trabalhando numa obra, né, carregando saco de cimento. E você acha que esse tipo de situação também te ajuda como um incentivo assim, para o início de carreira, trabalhar com jogadores talvez na sua carreira como jogador, você também talvez não tenha tido tanto contato tão próximo, né? Pelo fato de ter jogado em alto nível, principalmente. Eu queria até que você contasse um pouco também dessa história do Pureza novamente, para o pessoal ficar sabendo, o pessoal saber em casa. Na verdade, quando você tem essa... Eu joguei no Flamengo, mas a gente sabe que antes de a gente chegar ao profissional do Flamengo, falo da minha carreira de início, eu vivenciei muita dificuldade. Na minha vida particular, eu principalmente tive muita dificuldade para chegar no profissional. Abdiquei de muita coisa. Meu pai não tinha condição, tinha 4 filhos, não tinha condição de ou botava alimento ou dava uma vida mais arregrada para a gente, mas não tinha condição de dar arregrada se não botasse o principal, que era a comida. Então ele abria mão de algumas coisas, que era sair. Eu nunca tinha saído para restaurante na minha vida com meus pais, porque eles não tinham condição de dar. Ele botava alimento dentro de casa. E a partir daquele momento, às vezes eu botava a camisa da escola para entrar na frente no ônibus, porque não tinha condição de bancar todos os dias a viagem, ou dava calote, né? Que não é o certo, mas a gente tinha que se locomover de alguma forma para chegar ao clube. Estou falando de Flamengo. Naquela época, o Flamengo, na base, chegou a atrasar 10 meses para a gente. Eu ganhava salário de R$100 hoje, botando para a moeda de hoje, uma ajuda de custo. Então, assim, eu vivenciei, tinha outros ainda pior do que eu ainda, que realmente tinha mais dificuldade. E isso, eu tive um crescimento, né, quando eu cheguei no profissional. As coisas começaram a melhorar, mas mesmo assim meu salário era muito baixo, porque sempre, quando você chega no início de carreira, você sempre ganha pouco. E aquilo ali, você via dificuldade ainda em outros clubes. Então, assim, aquilo ali me marcou muito na minha vida, em poder ajudar o próximo. E meu caráter em si sempre foi dessa maneira, de querer contribuir e ajudar quem está próximo. Eu, hoje, comandante, a gente tenta admirar e ver o que tem ali próximo da atmosfera do futebol e busca algumas coisas para fazer com que as coisas fluam melhor para eles, porque a gente foi exemplo. Eu fui um grande exemplo para esses jogadores. Eles têm eu, de repente, como um ídolo do futebol. E essa marca é muito importante. Então eu não posso ser diferente do que eu fui na minha vida, de correr atrás, de sacrifício, de empenho, deixar eles de lado. Quando eu vejo dificuldade, quando eu vejo um ou outro mais triste, a gente vai lá, abraça, busca ele para o grupo, chama a atenção de um ou outro. Tem um jogador que veio agora de Santa Cruz, Lenilson, acho que, se não me engano, eu botei até o apelido de Santa Cruz por ser da cidade. Ele estava jogando futebol amador. E a gente foi lá em Santa Cruz tentar fazer uma parceria, eu, o presidente, a diretoria, a comissão. Eu olhei aquele menino jogando no futebol amador, estava chamando a atenção de uma forma, de uma vontade, de uma força, de velocidade. E aquilo ali foi me chamando a atenção. Falei, pô, vamos... Quantos anos ele tem primeiro, né? Porque não adianta também você chamar um jogador de 30 anos para fazer uma... Tem 20 e poucos anos, novinho. Falei, vamos dar uma oportunidade para ele, vamos trazer ele para cá, para ver se ele tem um entendimento. E dentro do nosso grupo, o grupo abraçou, chamei o grupo, falei, vamos ajudar o menino, porque precisa, é um menino muito humilde. Pô, o menino dá uma alegria pra gente no dia a dia de treinamento, porque é uma forma dele agradecer, mas acreditar no que a gente está propondo para ele. E eu fiquei muito feliz com isso.
E ele vai dar muita alegria pro Alecrim. Isso de ser um ex-jogador, de ser um ex-jogador de sucesso, auxilia? Você acha que auxilia nesse carreira, nesse trato com os atletas? Como é que você vê isso? Ajuda, porque eu estive no vestiário ali o tempo todo, vivenciei minha vida desde fraldinha, pré-menino, até o profissional, até veterano praticamente. Esse lado do ex-jogador, quando ele vira treinador, ele tem seria mais ou menos um doutorado, né? Porque você vivenciou, bota aí de 5 anos, que começa a fraldinha ali, 8 anos de idade, eu joguei até 33, 20 e poucos anos de dedicação, né, ao futebol. Então é uma coisa que assim, você tem diferente do estudioso, do formado, que ele tem todo o conteúdo, conceito de trabalho, mas às vezes ele falta no vestiário, ele não tem aquela facilidade de grupo, né? Gestão em cima dos jogadores. Você tem que falar o mesmo idioma. E aí até ele pegar isso que ele pega, que é natural, com o tempo, ele demora um pouco mais. A gente é o inverso, a gente tem que entrar na área do estudo, a gente tem que se capacitar para a gente fazer o trabalho fluir. Aí é modelo de jogo, sistema de jogo, você tem que começar a montar o que você deseja para o seu time. Futebol não é somente, não, bota ali. Antigamente, muito tempo atrás, se fazia dessa maneira o futebol, que era muito a criatividade, não tinha tantos tipos de treinamento, e cada vez mais o futebol está sendo estudado. Você vê aí que o futebol hoje é uma potência, né, de todos os tipos, né, de estudo, de dinheiro. Isso é um business, né? E para mim é uma satisfação enorme em poder estar ali dentro do campo. Eu saí, né, fui comentarista da Fox, gostava muito, admirava muito a profissão, porque é muito difícil, porque vocês têm que tirar a informação o tempo todo e verídica, né? Você não pode ficar passando hipótese, porque o torcedor não quer saber disso, ele quer saber da realidade, do fato. E aquilo ali me chamou muita atenção, porque eu vi a dificuldade que é você em busca da veracidade, né? E aquilo ali me deixou cada vez mais admirado e respeito pela imprensa. Eu sei que a imprensa de vez em quando bate, martela, mas tem os dois lados, né? Aí entra muito o caráter do ser humano, que em qualquer profissão tem, e isso aí faz com que, para mim, tenha cada vez mais. Eu sempre respeitei. Hoje eu respeito e admiro, mas é claro que tem momentos que a gente vai ter que esconder de você. O treinamento vai ter que ser fechado, mas não é fechado porque a gente quer esconder da imprensa. A imprensa não é, porque vocês divulgam. Se você só olhasse e não divulgasse, estava tudo valendo, pô. A gente tem que virar amigo do inimigo, né? Você falou que você parou com 33 anos, você acha que parou novo? Novo, parei novo. Porque você tem feito ainda um bom campeonato pela Portuguesa, né? Exatamente. Eu saí no finalzinho foi Portuguesa, um campeonato brilhante pela Portuguesa. Fui pro Cruzeiro, joguei a final da Libertadores, estava machucado ali, recuperando de lesão, mas tive 2 lesões graves no Cruzeiro, onde que me deixou fora de ritmo o tempo todo, porque quebra, né? Foram sequência. Machuquei o ligamento, deu edema ósseo, né? O tendão rompeu do osso, abriu o espaço, aí entrou líquido, inflamou. Fiquei 4 meses para recuperar, porque não pode fazer infiltração, não pode fazer nada. Ali tem que esperar fechar, voltar o ligamento para você voltar à atividade. Foram 4 meses. Depois do jogo da Libertadores. E antes do jogo da Libertadores, contra o São Paulo, jogando contra o São Paulo lá, o ligamento do joelho, ele estirou, né, do joelho. Esse foi do pé e esse foi do joelho. O volante, que eu não lembro do nome, ele fez a carga em cima do meu corpo e meu joelho dobrou. Quando ele dobrou, ele estirou muito. E eu fiquei uns 2 meses, 40 dias para recuperar, mais ali uns 20 dias para voltar a fazer atividade física. E foram quebras, né? Logo quando eu cheguei no Cruzeiro, na Libertadores, fiquei esses 2 meses, aí voltei mais um pouquinho, mais 4 meses. Então eu tinha 2 anos de contrato com o Cruzeiro. Aí acabou que vi que entendi o lado do Cruzeiro, é lógico, porque não estava rendendo para o clube. Não foi a melhor passagem minha pelo Cruzeiro. A primeira, sim, foi muito boa, mas pelo fato das lesões. Aí quando eu voltei para a Portuguesa, voltei muito bem, porque eu já tinha recuperado a parte física, já tinha voltado
clinicamente está perfeito. E aí eu rendi um potencial muito bom, foi até quase subindo para a Série A, faltou por causa de um gol. De um gol fez a diferença no último jogo. E aí com isso a gente não subiu. E aí depois dali eu estava ficando muito longe da minha família, das minhas filhas. Minha filha estava crescendo, estava com 4 anos. E a mais velha já estava cobrando, né, ficar mais no Rio de Janeiro. Aí eu optei ficar no Rio, fui gostando de levar as crianças para a escola. Foi, né, aquele que eu nunca tinha feito isso, né? Comecei a vivenciar o lado pai de acompanhar os filhos, né? Eu fiquei uns 8 meses em casa, gostei pra caramba, falei, aí quando eu fui para o Bragantino, depois de 8 meses, eu já não estava com a cabeça mais para o futebol em si, para jogar, né? Minha cabeça não estava mais para aquilo. Cheguei lá, não estava com... Durei 3 dias, o presidente me deu o dinheiro na mão antecipado. Fiquei 3 dias, falei, presidente, toma o dinheiro de volta, não estou satisfeito, não com o clube, nada com... eu não tenho, minha cabeça não está para isso. Se eu ficar aqui, eu posso atrapalhar o elenco, o grupo. O objetivo de você, o Bragantino até subiu, só que eu não tinha cabeça. Aí eu acabei parando antecipadamente, né? Se eu tivesse dado sequência ali, não tivesse tido os 8 meses, aí eu seguiria um pouco até mais, eu estaria jogando até hoje, porque eu me sinto bem fisicamente para isso. Tem gente que falou que nesses jogos aí festivos dava pra você mexer isso 6 anos sem jogar, 6 anos sem treinar em alto nível, então, resumindo. E correndo atrás de Marinho. O Zico foi covarde, eu vou falar pro Zico ainda, eu vou chamar o Zico na frente do Zicão, ó. Você não foi legal na formação do elenco não, hein? A gente tá com o tempo já meio estourado em entrevista, mas só pra não deixar passar, o ABC estreia contra... O Alecrim estreia contra o Baraunas, agora no domingo. O que você sabe do Baraunas, como é que o Alecrim chega e o que o Alecrim projeta para a temporada? Chega para lutar pelo título, para acabar com essa série de quase 30 anos? Quando a gente inicia sempre um trabalho, o sonho é sempre de disputar o título, né? Aí a gente vai ver a capacidade dos elencos, em si a formação de cada grupo. É claro que a obrigação de título é do ABC e do América. Por quê? Porque tem mais poder aquisitivo para fazer melhores contratações. É natural, pode contar com mais jogadores com qualidade. Aí você vai deixar a obrigação para eles. É claro que tem um grupo, que tem um elenco muito forte, que manteve mais ou menos a base. O Alecrim está se formando agora com o elenco, não é tão simples para você chegar, mudar a metodologia de trabalho e encaixar com o que os jogadores pensam. Você tem que fazer, leva um pouco mais de tempo. Mas a gente sonha, lógico, com o objetivo de título. A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. A gente tem vários exemplos no futebol que na Inglaterra, agora recentemente, né? O Leicester acabou sendo campeão e o time que tinha acabado de subir, né? Então, assim, são coisas que a gente está formando, está montando o elenco, está já se desenhando uma estrutura bem bacana para a nossa equipe. Sei que vai encontrar dificuldade. O que a gente sabe do adversário, Baraunas, a gente está colhendo as informações ainda. Porque, principalmente nos primeiros jogos, você não tem muita informação, porque o elenco mudou, você tem alguns amistosos que você pode modificar o tempo todo. Então você tem que começar a preparar. O Baraunas foi o último dos clubes a divulgar o elenco, foi o que mais demorou ainda. E aí a gente tem que montar a nossa estrutura. Nossa estrutura está montada, vamos jogar em cima da nossa estrutura e tentar avaliar em cima da própria partida, nos 10, 15 primeiros minutos, o que eles desenham de estrutura tática. Aí sim os melhores jogadores, o que tem de potencial na parte positiva e negativa para a gente explorar, e a gente tem que desenhar rápido ali em cima do jogo, porque a gente não tem tanta informação sobre o adversário. Quanto a metodologia, um ex-jogador, né? O Baraunas também é o Barata. O Barata, primeiro trabalho, inclusive, do Barata como treinador vai ser no Baraunas. Boa sorte, né? Que não seja contra a gente. O Barata foi treinado pelo Rafa Benítez, também tem uma trajetória importante como jogador. Atenção, jogo rápido, só pra gente concluir também, que você tem outros compromissos também. Qual é a tua metodologia de jogo, assim? O que você gosta num time de futebol? Você já quer entregar? Barata não tá assim, não. Aí ele vai mandar obrigado disso.
Bom, assim, eu pelo menos acho que o futebol tem que ser jogado, né? Eu sempre tive o prazer de jogar em grandes clubes, que a estrutura do modelo de jogo sempre foi jogar em cima do adversário, sempre propor o jogo em cima do adversário. Não é fácil fazer isso, né? Você tem que ter entendimento de várias situações, né? Como eu falei, sobre o adversário, se o adversário é mais forte que a gente ou não. Por exemplo, o Brasil, naquele momento que disputou a Copa do Mundo, aquele jogo Brasil e Alemanha, naquele momento eu olhando de fora, lógico que o Brasil tinha um elenco muito bom, só que naquele momento a Alemanha já vinha jogando 3 Copas do Mundo praticamente com o mesmo elenco. Naquele momento eu achava que a Alemanha era mais forte que o Brasil, então você tinha que respeitar a estrutura vista do alemão. Vamos primeiro esperar para ver ou vamos agredir? O Brasil tentou agredir, tomou logo os gols em sequência. Foi assim, quando foi ver já estava... Aí quando tenta reagir já era. Aí dá aquela... Ninguém acreditava. Então assim, você tem que buscar ver o adversário para ver se você pode impor o seu método em cima daquela estrutura ou não. Aí você vê se vale a pena ou não. Então assim, o futebol é muito interessante. Não é somente chegar lá, joga e... O torcedor é só paixão, fica ali cobrando o resultado, mas pra gente que vive, né, vivencia o futebol é bem interessante. É isso. A gente tem que encerrar a nossa transmissão, a gente está com o tempo bem estourado já, o Atício vai participar de outros compromissos, mas a gente deixa as portas abertas, né, quando quiser retornar aqui. Agradecido. Passa rápido, né? Quando bater saudade do jovem, você vem aqui. Jovem, abraço. Ele tá aqui atrás, aqui, ó. Ele tá ali mexendo na câmera. É isso. Então, obrigado a todo mundo aqui que acompanhou a live, todo mundo que participou, mandou as perguntas. Infelizmente, nosso tempo está muito curto, a gente não vai poder ficar mais tempo com vocês. Mas a gente deixa as portas abertas e acompanha durante aí toda a semana. A gente vai trazer as novidades do Campeonato Potiguar, as expectativas dos times. A gente já conversou com o Surian, já conversou com o Igor César e agora com o Atício. Estamos tentando trazer o Geninho também, não sei se vai dar certo, mas o Geninho começou ontem, né, a trabalhar aqui no ABC, então até o fim da semana a gente vai trazer todos esses materiais especiais e no sábado e no domingo com a gente vai saindo no nossa edição impressa com mini guia do estadual, com as novidades de cada time. E aí vocês vão poder falando do Atício também. Isso. Fale bem, hein? Entregando aqui o jogo do Atício para o confronto contra o Barão. Obrigado a todo mundo que acompanha a nossa live. A gente vai ficando por aqui. E sigam acompanhando as nossas redes sociais, @NovoJornalRN e o nosso WhatsApp através do 99113 3526. Valeu, galera. Abraço.